Fala pessoal, tudo certo? Nessa semana decidi fazer um vídeo do YouTube um pouco mais diferente. Abri uma enquete no Instagram perguntando qual tipo de conteúdo vocês mais gostavam ou mais gostariam que eu trouxesse aqui no Instagram. E entre React, aulas propriamente ditas, resolução de questões e outros. E o pedido de conteúdo mais votado foi disparado resolução de questões. Então eu separei algumas questões para a gente. Minha ideia aqui, se vocês curtirem o conteúdo, depois deixem um comentário também me dando feedback, deixa o like, que ajuda bastante a gente ter essa métrica de saber se vocês estão gostando do conteúdo ou não. Mas minha ideia é que se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, a cada semana eu vou fazendo revisões de várias matérias. Então hoje a gente começa com anatomia, semana que vem a gente vai para farmaco, depois anestésio e assim por diante, e a gente vai sempre conversando sobre os conteúdos mais pedidos nas provas e concursos Brasil afora. A ideia aqui, como um vídeo do YouTube, é eu não me alongar tanto, quero fazer um vídeo bem leve, onde vocês consigam revisar alguns conceitos. Então vai ser bem divertido, vai ser bem legal. Eu, particularmente, adoro resolver prova, resolver questões com vocês. Então, uma aula bem tranquila aí, espero que vocês gostem. Trouxe algumas questõezinhas para a gente debater e resolver, certo? Diretamente lá do nosso Book App, já venho com essa questão que diz o seguinte, tá? A retrodicite se refere a uma condição que impacta principalmente a região de alternativa A, disco da ATM, alternativa B, zona bilaminar, alternativa C, compartimento superior da articulação temporomandibular, alternativa D, compartimento inferior da articulação temporomandibular e por último, alternativa E, estruturas ligamentares adjacentes. E aí, galera, quando a gente fala de retrodicite, que isso aqui nos remete, né? O nome já nos leva a crer em uma região anatômica específica da nossa ATM, que é a nossa zona retro. A letrinha aqui é cabulosa, né? Para escrever no mouse, retro discal. E a retrodicite nada mais é do que uma inflamação nessa região retrodiscal. Só que qual que é a grande pegadinha dessa questão aqui? Diretamente lá das nossas aulas de anatomia do Bucoprov, entre todo o nosso módulo, a gente encontra nessa aula em específico aqui, chamada de anatomia da articulação temporomandibular, onde eu falo sobre todos os aspectos anatômicos da nossa TM, eu trago as duas denominações mais comuns quando a gente fala de tecido retrodiscal. A primeira, que a própria banca já nos disse ali, basicamente, retrodicite, retrodiscal, mas o tecido retrodiscal também pode ser encontrado na literatura chamado de zona bilaminar. Então são sinônimos, digamos assim, são nomes diferentes para se referir para a mesma área anatômica. Então, essa questão, basicamente, se vocês pensarem tecnicamente, ela não é muito difícil, mas ela exige que o candidato saiba que o tecido retrodiscal, que vez ou outra vai ter a sua retrodicite, é a mesma coisa que zona bilaminar. A gente sabendo isso, a alternativa fica totalmente tranquila e a gente com segurança consegue marcar a nossa alternativa B, que diz que a retrodicite se refere a uma condição que impacta principalmente a região de zona bilaminar, a alternativa B. Perfeito. Seguimos para a próxima. Considerando a irrigação arterial da face, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A artéria facial é um ramo da artéria carótida externa. Primeiramente, vamos ler todas, né? B. A artéria palatina ascendente é um ramo da artéria lingual. C. A artéria palatina descendente é um ramo da artéria facial. Alternativa D. A artéria transversa da face é um ramo da artéria maxilar. E alternativa E. A artéria facial é um ramo da carótida interna. Então vamos lá uma por uma, beleza? A artéria facial é um ramo da carótida externa. Aqui a gente já matou, essa aqui é verdadeira, beleza? Só que quando a gente está fazendo o concurso, o que eu sempre recomendo? Bater o olho naquela questão, bom, tu sabe que aquela é a correta? Deixa de ladinho. Às vezes eu faço isso aqui, ó. Quando eu sei que é ela, já era, eu já deixo um certinho. Porém, quando ela é uma alternativa em potencial para eu marcar, eu deixo aqui, ó, um tracinho. E sigo olhando as outras. Então o tracinho significa para mim que provavelmente essa é a resposta. Mas vamos dar uma olhada na outra, né? Pensa que num concurso, numa prova de residência, tu não vai ler a primeira aqui e já marcar direto. Cara, tu pode ter muita convicção que seja, mas leia as outras alternativas, porque realmente é um concurso, é uma vaga valiosa ali que tu está concorrendo, certo? Então, bom,
Provavelmente essa aqui é a nossa resposta, mas vamos passar o olho nas próximas. A não ser que tu esteja sem tempo na prova também, esteja na correria, aí é um outro cenário um pouco mais catastrófico, que aí tu poderia marcar direto e segue o baile. Mas, tendo um tempo bem manejado na prova, faça com paciência. Alternativa B, então, a artéria palatina ascendente é um ramo da artéria lingual? Não, a artéria palatina ascendente é um ramo da artéria facial, não um ramo da artéria lingual. Então essa aqui é errada, a gente risca já e nem olha. Bora para a próxima. C. Artéria palatina descendente é um ramo da artéria facial? Não, aqui é a grande pegadinha, né? Porque a artéria palatina ascendente é um ramo da artéria facial e a artéria palatina descendente não. Então a banca tentou fazer esse trocadilho, essa pegadinha aqui, para enganar o candidato. Mas a gente está ligado e não nos engana isso aqui, a gente já arrisca que ela é errada também. Alternativa D. A artéria transversa da face é um ramo da artéria maxilar? Falso também, porque a artéria transversa da face, ela é um ramo da artéria temporal superficial e não um ramo da artéria maxilar. E aí, a artéria facial é um ramo da carótida interna? Não. A artéria facial é um ramo da carótida externa, então essa aqui também é errada. E a gente ficou realmente na nossa alternativa A, aqui na nossa aula de irrigação arterial da face, no nosso módulo de anatomia e fisiologia da cabeça e pescoço lá do Bucoprove. Eu converso sobre isso na nossa aula aqui de irrigação arterial de face. Reparem que eu fiz duas aulas, fiz separado, né? Uma aula de irrigação arterial da face, onde eu falo de todos os ramos da carótida externa, praticamente, e eu fiz uma aula separada de artéria maxilar interna, que tem vários ramos, então seria muito pesado a gente estudar tudo junto. Eu gosto de fragmentar e tentar deixar o conteúdo mais leve possível. Então, lá na nossa aula de artéria carótida externa, a gente tem todo esse conteúdo aqui, que é bem tranquilo, e a gente mataria essa questão com todo o conhecimento que está nessa aula aqui. Nos permite resolver essa questão com muita segurança e marcar a alternativa A, que foi a que a gente selecionou como verdadeira, certo? Próxima. Os músculos que atuam na modificação da forma da língua são classificados como intrínsecos. Ó, tá aqui a informação. Assinale a alternativa que contém apenas músculos intrínsecos da língua. Beleza, vamos lá. Alternativa A, longitudinal superior, longitudinal inferior, transverso e vertical. Alternativa B, genioglosso. Já vamos dando uma olhada, pode ser? Olha lá, alternativa A, longitudinal superior, beleza. Longitudinal inferior, beleza. Transverso, beleza. Vertical, beleza. Muito provavelmente essa é a nossa resposta. Vamos dar uma olhadinha nas outras. Alternativa B, genioglosso é um músculo intrínseco da língua? Não. Ioglosso é intrínseco da língua? Não. Estiloglosso é? Não. Palatoglosso também não é. Então aqui a gente tá totalmente errada essa alternativa. Na alternativa C, longitudinal inferior? É, beleza. Vertical, beleza. Ioglosso não é. E transverso é. Então aqui a gente quase foi nossa resposta. Na D, longitudinal superior é. Estiloglosso não é. Aqui já estragou nossa questão. O vertical é e o genioglosso não é. Então, questão errada também. Alternativa E, longitudinal inferior, correto. Vertical, correto. Ioglosso não é. E palatoglosso não é também. Então, a gente realmente ficou na nossa alternativa A como resposta correta. Eu converso sobre todo esse assunto lá na nossa aula de músculos extrínsecos e intrínsecos da língua, onde eu trago que os músculos intrínsecos da língua são o músculo superior, o músculo longitudinal superior, o músculo vertical, o músculo transverso, e olha só o que eu vi agora, né? Eu acabei não escrevendo ali no nosso slide da aula, mas aqui seria longitudinal inferior, certo? Nossos quatro músculos intrínsecos da língua. Nessa aula eu explico tudo isso em detalhes, então no slide ali, por mais que eu tenha, entre aspas, deixado de fora essa palavrinha ali, eu explico todos os músculos em detalhes, a inervação deles, nervo hipoglosso e a vascularização, principalmente pela nossa artéria lingual, certo? Isso aqui é questão de prova pra caramba. Então, nossa alternativa A, reforçando aí o nosso gabarito. Próxima questão, em relação ao nervo oftálmico, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a verdadeira e F para a falsa. Primeira, o nervo oftálmico é a primeira divisão do nervo trigêmeo? Próxima, o nervo oftálmico inerva os dentes superiores?
E a próxima, o ramo lacrimal do nervo oftálmico inerva a glândula lacrimal. Beleza, vamos lá. Nervo oftálmico é a primeira divisão do nervo trigêmeo? Sim, é o nosso nervo, o famoso V1, né? O primeiro ramo do nosso nervo trigêmeo. Então, sim, a nossa primeira é verdadeira. O que eu gosto de fazer? Se eu tenho convicção que eu tô certo e que a primeira é verdadeira, eu já faço isso aqui, ó. As duas que tem falsa, eu já nem olho. Eu gosto de fazer isso em prova porque me facilita. Próxima, nervo oftálmico inerva dentes superiores, e aí a gente já fica bem mais fácil, porque vai que tu esteja no momento onde tu esqueceu de alguma coisa, tu tá um pouco estressado, nervoso, então caso a gente não quer chutar, mas caso precise chutar, a gente chuta entre duas ao invés de chutar entre quatro alternativas. Então a gente transforma 25% de chance de acertar em 50%. Então, essas malandragens têm que fazer parte da prova. Claro que a gente não quer ficar à mercê dessas malandragens para poder ter um bom resultado, mas ninguém é de ferro, somos seres humanos, temos sentimentos, ficamos nervosos, ficamos apreensivos num concurso que a gente tenta deixar o mais leve possível os nossos estudos, mas a gente estará ali competindo com outros candidatos. Então, tudo que a gente puder utilizar de artifício na nossa prova, melhor. Nervo oftálmico inerva dentes superiores? Não. Alternativa A. Essa aqui é falsa. Então, beleza, a gente já vê que essa aqui tem V na segunda, a gente já cortaria também. E nos resta a alternativa A. Por consequência disso, obrigatoriamente essa nossa última afirmativa tem que ser verdadeira. Vamos lá. Ramo lacrimal do nervo oftálmico inerva a glândula lacrimal. Isso aqui é uma verdade, tá? Lembrando, então, de fato, nosso gabarito é o A, VFV, mas lembrando um ponto muito importante, isso aqui vocês nunca podem esquecer. Lá na nossa aula de V1 do Bucoprove, eu falo de um ponto que muita gente confunde. O que que é? O ponto de vista sensitivo, ou seja, a própria sensibilidade da glândula lacrimal, de fato, é o nervo lacrimal via trigêmeo normal. Porém, o movimento, lembra que a glândula lacrimal, ela vai ter movimentos secretomotores. A glândula vai fazer contrações, basicamente para, entre aspas, ordenhar as lágrimas. Então a glândula faz sua produção de lágrimas ali e vai ter movimentos secretomotores. A inervação que faz o movimento secretomotor dessa glândula não é via nervo lacrimal, não é via nervo trigêmeo, e sim é via nervo intermédio, que é a raiz parasimpática do nervo facial. Parece confuso, parece, mas não é nada de outro mundo. Na verdade, lembra aquela relação de nervo lingual e nervo corda do tímpano? Aqui acontece a mesma coisa. O nervo intermédio, o que é uma raiz parasimpática, é uma raiz. O que é parasimpático? É uma parte do nosso sistema autônomo, dos nossos movimentos do corpo automático, digamos assim. Então pensa, tu não consegue pensar agora, vou contrair a minha glândula lacrimal. Tu não consegue fazer isso. Então é o teu sistema autônomo que faz, é o teu sistema automático do corpo que faz. E aí, o que acontece? Essa raiz parasimpática, essa raiz autônoma, ela chega na glândula lacrimal, ela pega uma carona através de alguns ramos do nervo trigêmeo até chegar na glândula lacrimal. Mas lembra que a parte secretomotora vai ser via raiz do intermédio do nervo facial. E a própria sensação, a dor da glândula, aí é via nervo lacrimal, via nervo trigêmeo. Então nunca esqueçam isso. A parte lacrimal, o nervo lacrimal, ele vai dar a sensibilidade, ele vai dar a dor da glândula, e o nervo intermédio, que é ramo do nervo facial, ele vai fazer a parte secretomotora dessa glândula, certo? Parece confuso no início, caso a minha explicação também tenha ficado um pouco te deixado um pouco na dúvida, manda nos comentários que eu ajudo no que estiver a meu alcance, mas é só tu guardar essas informações, beleza? Lembrar do nosso sistema autônomo, do nosso sistema automático. Tem coisas que a gente não consegue controlar no nosso corpo, né? A gente não controla a nossa produção salivar, a gente não consegue pensar agora, vou produzir saliva, vou produzir lágrima. A gente não tem esse controle, então muitas dessas ações ficarão a cargo do nosso sistema autônomo e aí a gente vai ter essa inervação um pouco diferente. Então, ponto principal aqui, isso aqui já caiu em prova muito mesmo, certo? Então a gente tem que lembrar. Nossa resposta alternativa A, que a gente já tinha acertado. Próxima questão.
Qual é a principal função da lâmina retrodiscal inferior na articulação temporomandibular? Alternativa A: impedir rotações excessivas do disco sobre o côndilo durante movimentos rotacionais. B: restringir o movimento do disco em translações extremas. C: limitar o movimento retrosivo da mandíbula. D: proporcionar estabilidade ao disco articular. E E: não existe, ou seja, não tem nenhuma dessas aqui, seria a resposta ideal. E ainda, lá na nossa aula de anatomia da articulação temporomandibular, eu falo sobre as partes, né, as nossas partes anatômicas da lâmina superior, do coxim retrodiscal propriamente dito e da lâmina inferior. E aqui tem uma informação muito importante, muito curiosa, né? Aqui a questão pediu qual que é a função dessa lâmina inferior, mas de fato, principalmente o livro do Miloro, do Peterson, ele traz uma informação muito curiosa, que é o quê? Acredita-se que serve como ligamento de restrição para prevenir a rotação extrema do disco no côndilo em movimentos rotacionais. Essa aqui é a nossa resposta de fato, mas lembra, o livro diz que acredita-se, ou seja, a gente ainda não tem, juntando todo o conhecimento de anatomia do corpo humano, os estudos, a gente não tem uma evidência que bata o martelo que é realmente para isso que serve a lâmina inferior da parte da articulação temporomandibular. Porém, as evidências nos levam a crer, nos levam a acreditar que sirva realmente como um ligamento de restrição para prevenir que na hora que pensa que o côndilo está aqui, quando a gente começa a abrir nossa boca, o côndilo faz a rotação e para finalizar uma grande abertura da nossa boca, o côndilo translada, certo? Então no início dessa rotação, esse ligamento ele vai servir para que nas rotações extremas o disco se mantenha em contato com o côndilo ali e não gire junto ou não acabe perdendo essa justa posição que ele tem em relação à cabeça da mandíbula, em relação ao côndilo mandibular, certo? É o que as evidências nos levam a crer nos dias de hoje. Talvez daqui 5, 10 anos a informação pode ser um pouco diferente, mas é isso que está na nossa literatura e é também o nosso gabarito. Alternativa A, a função da lâmina retrodiscal inferior na articulação temporomandibular é impedir rotações excessivas do disco sobre o côndilo durante movimentos rotacionais, beleza? E é isso, galera. Com essas questões, a gente conseguiu de forma prática, de forma bem tranquila. Tentei deixar esse conteúdo mais leve possível, a gente trocar essa ideia, conversar um pouquinho sobre anatomia e aos pouquinhos a gente fazer essas revisões, certo? Se vocês gostarem desse conteúdo, por favor, lembrem de deixar o like, de deixar um comentário me dando esse feedback, porque aí se realmente for um conteúdo que vocês gostam bastante, eu pretendo na próxima trazer mais revisões de anatomia, revisões de trauma, de farmaco, de infecções e de todas as matérias que podem estar na nossa prova ali. Lembrando também, se inscrevam no nosso canal do YouTube, que toda semana, quinta-feira, às 19 horas, 19 ou 20 horas, a gente libera um vídeo novo também, certo? Espero que tenham gostado. Grande abraço a todo mundo, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.